Bora começar uma viagem incrível pelas inovações que, literalmente, fundaram o nosso mundo. A gente vai explorar as soluções geniais que as primeiras grandes civilizações criaram, não só para sobreviver, mas para prosperar. Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Aprova. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise fascinante de como a humanidade saiu do zero e construiu seus primeiros grandes impérios. Ok, vamos lá. O nosso roteiro hoje é uma verdadeira história, cheio de desafios e reviravoltas. A gente começa na pura sobrevivência para entender como se chegou aos impérios. Vamos passar pela revolução da agricultura, pela loucura que foi organizar as primeiras cidades, pelos dilemas do comércio, da fé e da guerra, até chegar à invenção do cidadão e, claro, no legado gigantesco que a antiguidade deixou para todos nós. É uma história de problemas e soluções simplesmente brilhantes. Então, nosso ponto de partida é esse aqui, a jornada da sobrevivência até os impérios. Parem para pensar um pouco. Por milênios, a única preocupação do ser humano era, estar vivo no dia seguinte. Como é que a gente saiu disso para construir sociedades complexas que duraram séculos? Essa é a grande questão. E a resposta para essa pergunta nos leva direto ao nosso primeiro grande desafio. Como foi que a humanidade conseguiu quebrar o ciclo de busca infinita por comida? Como a gente parou de simplesmente seguir os animais e as estações do ano para conseguir comer? Agora, o que é realmente impressionante de ver aqui é a escala de tempo. Olhem só o tamanho do Paleolítico. Por quase toda a nossa existência como espécie, nós fomos nômades, caçadores, coletores. A maior parte da nossa história foi gasta resolvendo um único e constante problema: o que vamos comer amanhã? A agricultura, que aparece ali por volta de 8.000 anos antes de Cristo, é uma virada de chave, assim, radical e muito, muito recente na nossa história. E a solução para esse problema milenar foi essa aí, a Revolução Neolítica. O ponto crucial, a grande virada, é que a humanidade deixou de só coletar o que a natureza oferecia e passou a produzir o próprio alimento. Domesticar plantas e animais permitiu que os grupos se fixassem num lugar só. Mas olha que interessante, ao resolver um problema gigantesco, essa revolução criou um monte de desafios novos. Disputa por terra, o começo das hierarquias sociais e até novas doenças, porque tinha muita gente vivendo junta pela primeira vez. E com povoados fixos e populações que não paravam de crescer, surgiu um outro desafio monumental. Como é que se organiza a vida de tanta gente junta? Como gerenciar recursos essenciais, como a água, por exemplo, para alimentar todo mundo? A resposta para isso foi a criação das chamadas civilizações hidráulicas, basicamente sociedades que nasceram e floresceram ao redor de rios gigantes. A necessidade de controlar as cheias, de construir canais de irrigação e de guardar a comida que sobrava exigiu um nível de organização nunca visto antes. E foi exatamente isso que, de forma muito inteligente, levou à formação dos primeiros estados com poder centralizado. E aqui a gente vê perfeitamente como povos diferentes encontraram soluções parecidas, mas cada um do seu jeito. Tanto a Mesopotâmia quanto o Egito eram civilizações hidráulicas. Mas olhem as diferenças. A Mesopotâmia era formada por cidades-estado que viviam competindo entre si, já o Egito era um estado único, super centralizado. E as necessidades de cada um levaram a inovações incríveis, como a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, para registrar colheitas e leis, e os avanços em medicina no Egito, que vieram muito por causa da prática da mumificação. Bom, com essas sociedades crescendo e interagindo cada vez mais, é claro que novos problemas apareceram. Como organizar o comércio entre povos diferentes, como manter a própria identidade cultural no meio de tantas influências e como governar territórios que se tornavam cada vez maiores. Pegamos os fenícios, por exemplo. Eles eram os mestres do comércio no mar Mediterrâneo e tinham um problema bem prático: como registrar as vendas, as compras, os estoques de um jeito rápido e fácil. A solução deles foi simplesmente revolucionária. Em vez de usar milhares de símbolos, eles criaram um sistema com só 22 sinais, onde cada um representava um som. Nascia ali o alfabeto, uma ferramenta que, sem exagero, mudou o mundo para sempre. Já o desafio dos hebreus era outro. Era um desafio de identidade. Eles passaram por séculos de migrações. Foram escravizados no Egito, se espalharam pelo mundo. Como manter a união do povo no meio de tudo isso? A solução encontrada foi a crença em um único Deus. O monoteísmo viu uma cola social poderosíssima que deu a eles um senso de propósito e de identidade que sobreviveu a tudo, do êxodo à diáspora. E os persas? Eles montaram um império gigantesco, com dezenas de povos e culturas diferentes lá dentro. O problemão era:
como governar essa imensidão toda sem que o império explodisse em rebeliões. A solução persa foi um sistema administrativo genial. Eles dividiram o império em províncias, as satrápias, e adotaram uma política de tolerância cultural. Ou seja, eles deixavam os povos conquistados manterem seus costumes, sua religião, e com isso garantiam a estabilidade. Esperto, não? Essas soluções para governar e para comerciar foram fantásticas, sem dúvida. Mas em outro canto do mundo, ali na Grécia e depois em Roma, os desafios começaram a mudar de figura. A pergunta não era mais só como governar, mas sim quem deve governar. E Nais, será que a gente consegue entender o mundo usando a nossa própria mente, a nossa razão? E essa imagem mostra uma das maiores revoluções da história do pensamento humano, a passagem do mitos para o logos. O que isso quer dizer? Bom, em vez de explicar um raio com uma fúria de Zeus, que é uma história fantástica e que não se pode questionar, os filósofos gregos começaram a perguntar: peraí, o que é um raio? Quais são as causas naturais disso? Essa simples pergunta, por quê, e a necessidade de uma prova racional deram origem à filosofia e à ciência. E essa nova forma de pensar, claro, levou a uma nova forma de governar. A democracia ateniense foi uma solução política revolucionária. A ideia de que os cidadãos podiam ir para a praça pública, a ágora, e participar diretamente das decisões é algo espetacular. Mas, e sempre tem um mas, né? É fundamental a gente entender as limitações disso. Era uma cidadania para pouquíssimos. Mulheres, pessoas escravizadas, estrangeiros, essa galera toda estava de fora. Isso nos mostra que até as soluções mais geniais da história podem ter suas falhas e exclusões. Roma, por sua vez, nos dá uma verdadeira aula sobre adaptação política. A jornada deles da monarquia para a república e, por fim, para o império, não foi uma linha reta. Foi um processo constante de ajustar as regras do jogo para resolver os problemas da vez, fossem as brigas internas entre patrícios e plebeus ou o desafio de administrar um território gigantesco. Ufa! Depois dessa viagem toda, passando por tantos problemas e tantas soluções, fica a pergunta: o que sobrou de tudo isso? Quais dessas invenções antigas ainda fazem parte do nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber? Quando a gente olha para trás, percebe que os pilares do nosso mundo moderno foram construídos lá, sobre essas soluções antigas. O alfabeto que a gente usa para escrever, a ideia de democracia, a filosofia, o pensamento racional, as bases do nosso direito, as grandes religiões monoteístas que existem até hoje, a engenharia que constrói coisas monumentais e o próprio conceito de cidadania. Tudo isso tem raízes profundas nessas civilizações. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para casa de todas essas soluções que os antigos criaram para organizar o mundo, quais delas ainda funcionam bem para a gente hoje? E quais talvez já não façam mais sentido e precisem ser reinventadas para os desafios do nosso próprio tempo? A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e já está disponível para ouvir.